Pronto, estamos online agora, estamos ao vivo agora, então vamos começar o nosso estudo de hoje. Acho que a Andrea vai entrar, ela acabou de acessar a mensagem, deve estar entrando aí. A Andrea tá ponta firme com a gente. Então vamos fechar nossos olhos para a gente começar a fazer a nossa meditação, para a gente nos conectar com toda essa egrégora que já está aqui presente. Vamos respirando fundo para silenciar os nossos pensamentos. E vamos começar a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos abrindo nossos olhos e aos pouquinhos vamos voltando para a gente iniciar nossa leitura de hoje. Minha cachorrinha está aqui hoje, ela está inquieta. E aí ela acabou de apagar minha luz, que fica acesa aqui para ajudar a iluminar. Mas tá bom, vamos assim mesmo, não adianta nem tentar arrumar agora que ela vai ficar cutucando e apagando. Todos prontos? Então a gente vai dividir a leitura em 3 partes, né, como eu comentei. A última parte é só a leitura mesmo, então vai ficar bem no finalzinho. A gente vai ler das páginas, só procurando aqui, da 55 a 61 do livro, né, da Almenara, e da 36 a 40 do PDF. A gente vai ler um parágrafo que a gente já leu a semana passada, para a gente introduzir o tema de hoje, né? Que aí a gente já vai entrar. A gente terminou exatamente na parte da que Cristo estava no deserto. Só vou pedir só um minutinho, por favor. Peraí. Bom, vamos lá. Vamos começar então a leitura de hoje. Para quem vai acompanhar lendo, eu vou começar ali na... Tem tem esquema mental que está em letras maiúsculas, né? Bem no meio do PDF. Eu estou com o PDF aqui no livro, eu não sei exatamente onde está. Eu vou ler o parágrafo anterior. Lembre-se, a menos que você se torne como uma criança. Localizaram? Então, beleza. Então, vamos lá. Tomar um golinho d'água. Ô, Christian, retoma para mim qual é a página do PDF que eu ainda não consegui achar aqui. Espera aí, é na página 36 a gente vai começar. Ah, tá. Então, vamos lá. Lembre-se, a menos que você se torne como uma criança,
desfazendo-se de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego, com uma mente cheia de admiração e de uma fé total, não poderá absorver estas páginas como deveria. Para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço para despojar-se de todo o condicionamento mental do passado. Se você sofre mental, emocional ou fisicamente, é somente pelo motivo de que suas mais sinceras crenças não têm sido úteis para você. Elas não promovem o seu bem-estar. É tempo de examinar o seu esquema mental. Você está feliz com ele? Você pode fazer escolhas e assim que as fizer, você pode chamar o Pai para ajudá-lo a realizar as mudanças e esta ajuda certamente será dada a você, contanto que você não duvide disso. Portanto, encorajo vivamente você a continuar lendo e absorvendo as páginas que seguem. Eu quero levar você a compreender a força do seu esquema mental, que é a soma total de toda a programação da sua consciência e do seu subconsciente. É essencial que você compreenda que nada deste esquema mental humano tem as suas origens na dimensão espiritual. É completamente terreno e provavelmente cheio de ideias míticas, preconceitos, concepções errôneas, ressentimentos, lembranças ocultas de feridas passadas e métodos habituais para lidar com os altos e baixos da vida. Seu esquema mental, incluindo qualquer tipo de ideia ou crença religiosa, determina o seu mundo, seus relacionamentos, suas experiências, suas conquistas, seus fracassos, suas alegrias e suas tristezas. Ele é mesmo responsável pelas suas doenças e acidentes. Nada acontece por acaso. Tudo está tecido desde os fios internos de sua consciência pessoal, pensamentos, expectativas, crenças na vida, destino, Deus. Você vive em um mundo feito por você mesmo. Esta é a razão pela qual as crianças que crescem em um mesmo ambiente se tornam diferentes. Cada uma tem seu único e individual esquema mental, construído de acordo com seus traços de caráter inerentes. Se ao nascer você não tivesse nenhum esquema mental em desenvolvimento, você seria tão inconsciente quanto uma estátua, desprovida de sentimentos, respostas e pensamentos. Olharia distraidamente para o mundo e, ainda que houvesse muita atividade ao seu redor, nada colidiria com sua consciência, uma vez que não haveria reação em você. Nada faria você feliz ou triste, mesmo que uma bomba explodisse na vizinhança. Sem um esquema mental, você não tem vida, nem desenvolvimento, nem maldade, nem bondade. Seu tipo de esquema mental é que determina a qualidade de sua vida. Esta é a primeiríssima verdade da existência que eu quero que você perceba e compreenda por completo. Além disso, você carrega o seu esquema mental consigo por onde quer que vá. Não há por onde escapar, e dia após dia isto continuará a criar para você o tipo de existência que você já experimentou em seu passado. Muitas pessoas passam suas vidas inteiras acreditando que são desafortunadas. Elas pensam que os outros têm sido mesquinhos, cruéis e pouco amáveis com elas e que têm tornado suas vidas completamente infelizes. Acreditam que outras pessoas brigam com elas e criam dificuldades constantemente, enquanto elas são completamente inocentes de qualquer provocação. Ao contrário, os outros não têm culpa. É o esquema mental pessoal que atrai as suas condições negativas. Muitas pessoas rejeitam a ideia de que são elas mesmas as únicas responsáveis por suas desgraças. Para algumas pessoas é muito difícil se confrontarem com as suas incapacidades, enquanto outras têm a força interior e suficiente autoconfiança para olharem-se de frente de forma honrada. A oração sincera atrai o Pai Consciência Criativa para nossa mente silenciosa e secretamente. Limpa a consciência humana de tudo aquilo que a pessoa que busca não sente mais como confortável. Isto é necessariamente um processo muito gradual de limpeza e desenvolvimento interior. Padrões emocionais. Os padrões emocionais podem ser tão prejudiciais ao seu bem-estar como um todo quanto o seu esquema mental. Seu esquema mental, juntamente com seus padrões emocionais, são suas ferramentas criativas. Esses dois juntos criam o necessário esboço para as futuras posses, acontecimentos e circunstâncias. Estas ferramentas criativas trabalham em sua vida, quer você tenha intenção ou não. É muito mais difícil descobrir as suas atitudes emocionais profundamente arraigadas, conscientes ou subconscientes, do que reconhecer o seu condicionamento mental. As pessoas podem estar submetidas a padrões emocionais negativos e serem completamente inconscientes disso,
uma vez que estes esquemas são encobertos momento a momento pelas emoções decorrentes da rotina diária. Para descobrir quais são seus reais padrões mentais, faça você mesmo as perguntas das linhas a seguir e seja totalmente honesto. Tentar esconder a verdade sobre seus padrões emocionais é apenas enganar a si mesmo e se privar de alcançar o estado de consciência, o estado de existência feliz para o qual está destinado. Como você realmente se sente em relação à vida? Quero que você escreva uma carta para si mesmo. Quero que você escreva para si mesmo uma calorosa e compassiva carta, dizendo exatamente como você se sente ao responder as perguntas seguintes. Você está feliz em estar vivo ou preferiria poder deixar de viver? Se a sua resposta é a segunda, então você tem uma atitude negativa em relação à vida e há uma guerra contra si mesmo em um nível profundo. Você sabe conscientemente que tem que continuar a sua vida cotidiana, mas em seu nível mais profundo você gostaria de deixá-la. A guerra interior o impede de atrair tudo o que você poderia estar experienciando com um padrão emocional positivo. Como você realmente se sente em relação aos seus parentes? Há alguma hostilidade oculta que você não quer admitir ou que você não sabia existir? Como você se sente a respeito de seu emprego, colegas, entretenimento, outras raças, etc. Anote todas as descobertas a respeito de você mesmo e guarde-as em um lugar seguro. Este trabalho que você faz é para você mesmo, apenas para o seu próprio benefício. Você não faz isso para ser uma pessoa melhor ou para agradar a Deus, ou para ganhar a aprovação das outras pessoas. Você faz este trabalho para remover os bloqueios internos existentes que impedem o seu desenvolvimento espiritual e a felicidade definitiva. Se você decidir mudar a sua vida além destas cartas diariamente, encorajo você a datar e guardar em lugar seguro a carta que escreveu. Releia-a depois de 1 ano e alegre-se com as grandes mudanças que terão ocorrido em seu esquema mental. Você perceberá também que terão se produzido mudanças nas circunstâncias de sua vida. E essa primeira parte a gente vai encerrar aqui. Vamos lá. Agora eu deixo as palavras com vocês para cada um falar um pouquinho sobre o seu entendimento, sobre aquilo que veio, questionamentos, tudo que veio aí para vocês, para a gente poder começar a aprofundar. Quem gostaria de começar falando agora? Existe uma frase bastante, não sei de quem é, mas é assim: não, a gente olha o mundo, né, com os nossos olhos, né, e não com os olhos de que realmente são, né, o quanto o nosso padrão mental faz toda a diferença, né. Então esse diálogo interno é o que reflete fora, né. Então, é bem isso que ele está falando aqui, né? Está tudo dentro, não existe nada fora. Sim, perfeito, perfeito. A Marcinha colocou um vídeo do Instagram, vocês chegaram a ver o vídeo que ela colocou hoje? Nossa. Fala exatamente sobre isso que a gente está lendo agora, né? A criança falando sobre a matéria que está tudo dentro da nossa consciência, né? É. Muito bom, Janei. Gratidão pelas palavras. Alguém queria comentar alguma coisa em cima disso? Fiquem à vontade. Ai, Christian,
Eu não sei nem o que dizer, porque na verdade é isso mesmo que a gente vem entendendo a cada dia, que tudo é dentro. Então, é o nosso olhar, né? Sim. E é tudo que espelha, né? O que eu vejo no outro é meu, o que eu vejo no mundo é meu, tudo sou eu que crio, né? Então, acho que não tem muito o que dizer. Cada dia mais olhar para a gente, cada dia mais se trabalhar, né? As nossas dificuldades, né? É isso que a gente está aprendendo, né? Sim, sim, perfeito. Aqui tem uma frase, uma parte que ele coloca nessa parte do esquema mental, quando ele coloca que a gente carrega o esquema mental onde quer que a gente vá. Não há por onde escapar e dia após dia isso continuará a criar para você o tipo de existência que você já experimentou em seu passado. Quantas vezes, assim, não sei se vocês já passaram por essa experiência, né? Essas experiências, mas pessoas que, por exemplo, vivem reclamando às vezes da cidade onde mora ou do emprego que ele tem, e aí ele muda de emprego e aí naquele outro emprego que ele conseguiu ele começa a reviver os mesmos problemas que ele tinha no emprego anterior. Ou ele muda de cidade e depois de um tempo ele começa a reviver naquela cidade as mesmas dificuldades que ele tinha na cidade onde ele morava. E eu tenho uma experiência pessoal de casamento, né? Eu tinha sido casado, né? Fui casado, depois me separei, depois eu e a Lê, a gente começou a se relacionar e a gente casou. Eu comecei a reviver no meu relacionamento com a Lê os mesmos problemas que eu tinha no relacionamento anterior, eu acabei tendo no meu início do relacionamento com a Lê. Eu acabei começando a reviver isso tudo. E foi exatamente foi um dos motivos que começou a me levar, fora vários outros transtornos que começou a passar na minha vida, que eu comecei a mergulhar no autoconhecimento. E a coisa mais dolorosa que existe é quando você descobre que tudo que você está criando é você que está criando, né? É a tua maneira de se comportar, é a tua maneira de ser, é a tua maneira de agir. E se você não trabalha em você, você não consegue transformar a sua relação, você não consegue transformar a sua vida financeira, a sua vida profissional, né? Então, é muito forte, é muito profundo isso. É um trabalho realmente muito forte em cima da maneira como você age mesmo, né? Da maneira como você age, da maneira como você trata o outro. Então tá tudo, você acaba espelhando no outro aquilo que você precisa evoluir, né? Enquanto parece que você não olha para dentro, você acaba não vendo tudo isso, né? Então é muito profundo mesmo. E é uma autorresponsabilidade muito grande, porque quando você assume que é você, isso traz uma dor, né? Um sentimento de ficar perdido que é dolorido, né? Realmente muito dolorido para a gente passar e transmutar tudo isso. Mas ao mesmo tempo, Christian, que bom, né, ter essa consciência, porque aí as coisas começam a ir para os devidos lugares, né? Quando a gente assume a responsabilidade, muda tudo, né? Sim, e que bom, né? Sim. Deixa eu dar boa noite para o André e para o Antônio, né? Os dois entraram aí agora. Sejam bem-vindos. Boa noite para vocês todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Betinha, quer comentar alguma coisinha? Você puxou o microfone? Sim. Essa sua fala, né, da sua experiência, de quando você tomou consciência que na verdade a dificuldade estava em você, né? Sim. Eu também vivi uma experiência assim, há uns anos atrás. Eu não me lembro bem assim o ano, mas eu acredito que tenha sido aí final entre 2020 e 2019, não lembro bem ao certo, né? Naquela época eu já estava separada também no meu primeiro casamento. Não me lembro se ele já havia falecido, porque ele faleceu um ano e pouco depois da nossa separação. Mas naquela época eu estava em terapia,
né? E não era terapia psicológica, já era uma terapia mais dessa linha da Lê mesmo, sabe? E aí eu me lembro que numa determinada sessão eu tomei consciência, né, de questões onde eu sempre julguei que ele era o errado, mas naquele momento eu tomei consciência de que eu era a errada. E aí, então, ficou estabelecido ali naquele momento que que nós conversaríamos, né, na próxima sessão, nós falaríamos sobre essa questão que eu havia, tipo, no finalzinho da consulta, tomado consciência, né? Nossa, gente, foi uma situação tão complicada que, ao mesmo tempo que eu tomei consciência, eu tive uma crise de choro, né? Eu sabia que eu tinha que lidar com isso, mas depois eu acabei adoecendo, perdi a voz, fiquei internada, porque começou com uma gripe, aí a gripe não sarava, aí falaram que era pneumonia, aí tive que ficar internada, aí eu perdi a voz, e aí chegaram com um diagnóstico até de tuberculose. Meu Deus. Foi uma coisa assim tão forte, eu me lembro que assim, tudo caminhou por conta do meu medo, né, do que eu ia enfrentar dali para frente, tomando consciência daqueles erros, né, e também eu estava ligada ao medo das pessoas que tinham medo de que eu viesse a faltar, e eu já tinha as crianças pequenas. Então foi assim, uma somatória de tudo que me fez chegar naquele lugar de como fala, de um diagnóstico de tuberculose que nem era verdadeiro. E naquela época eu não aceitei aquele resultado, porque eu falei, gente, não é possível, eu não tenho isso, eu não quero tomar esses remédios. Foi assim, bem tenso, né? Aí eu voltei para o médico que já havia me atendido uma vez, né, naquele processo, e ele falou que não, que aquele resultado era equivocado, que a nova radiografia comprovava que era só uma pneumonia. E eu já estava, assim, até com a medicação em mãos para começar a iniciar o tratamento. Nossa. Ele falou que se fosse tuberculose, não teria tido essa melhora, né? E a terapeuta justificou tudo isso, que eu estava com muito medo, o meu medo meio que travou a minha voz, porque eu sem voz não ia ter como conversar sobre o assunto, e o medo das pessoas, né? Então, assim, e ela falou que o medo maior, o processo se iniciou com a minha doença ali, o resfriado, a gripe e tal, mas ele se agravou muito pelo meu medo, e ele se agravou mais ainda porque eu me liguei ao medo das pessoas. Então foi um momento muito difícil na minha vida. Nossa, obrigado por compartilhar, né? É realmente a mente fazendo o nosso corpo reagir, né? Sim. Totalmente emocional, né? Totalmente emocional. E eu fico pensando, né, Christian, como a gente protela o nosso avanço na nossa vida, né? Eu falei 2020, mas eu falei errado, viu? Era final de 99 para 2000. Nossa. Foi quando eu estava... foi final de 99 para 2000. Nós já estamos em 2025. Então, já se passou 25 anos, né? E eu fico pensando assim, né? Nossa, quanto... Às vezes eu me cobro assim, não é uma cobrança, mas eu fico refletindo, né? Quantas oportunidades eu já tive para melhorar, para estudar mais, para me dedicar, que ao longo desse percurso foi se perdendo. Então, hoje eu sou realmente muito, muito, muito grata a esse caminho com vocês, né, nesse grupo, no outro que eu já participei, com a Lê, porque agora eu sinto que eu nunca mais eu vou largar esse rumo.
Muito bom, gratidão pelo depoimento e pela história, né? Mas ilustra muito bem tudo isso daí. O poder que tem o nosso esquema mental e os padrões Sim. emocionais para criar a nossa vida mesmo, né? Sim. Quer falar, Paty? Eu adorei ouvir você, Betinha. Que bom compartilhar isso com a gente. Obrigada. Obrigada. E então, Christian, é assim, a gente vai tomando consciência que a responsabilidade é nossa, né? Não tá fora, é dentro. Tem uma pergunta aqui que Cristo faz, que ela é bem assim, profunda, né? Você está feliz por estar vivo? E mais pra frente ele pergunta uma outra, que aqui até achei fácil, tô feliz, tô ótima. Mas aí ele pergunta, mas e quanto à relação com seus parentes, né? E o teu relacionamento com o emprego, colega? E aí pega a gente, né? Porque eu acredito que assim, eu tenho uma família assim que é. Eu sou uma família. A minha família é praticamente metade ateu. A outra metade um pouquinho, acredito um pouquinho em alguma coisa, né? E eu vim assim no meio que não sei como, mas não existe erro em nada, né? E tive dificuldades muito grandes com a minha família, muito grandes, muito. E eu tenho um irmão mais novo, ele é ateu e psicólogo. Então, assim, eu sei que ele vive me analisando. Eu estar com ele, eu vejo que ele está sempre assim, olhando para mim, doidinho para me medicar, sabe? Só que aí eu aprendi, e esse sofrimento que eu tinha, por às vezes não ser compreendida, porque ele tem o direito de pensar como ele quer. E aí eu aprendi que eu é que tenho que mudar. E respeitar o outro do jeito que ele é e do jeito que ele pensa. E o outro não pode me afetar, né? Então, a mudança realmente está na gente. Então, o nosso relacionamento melhora com todo mundo a partir daí. A gente começa a entender o outro, porque eu também erro com as pessoas. Às vezes, sem querer, eu posso estar errando nos relacionamentos, né? E assim, e família é uma prova, né, gente? Quem não tem problema com família, né? Com relacionamento, é que nem você falou, a gente repete. A gente leva aquele padrão, às vezes no trabalho, com o vizinho, mas por quê? Não é o outro, sou eu é que tenho que mudar. Então, hoje, o meu relacionamento com a minha família é muito melhor, mas fui eu que mudei. Não foi o meu irmão, não foi meu pai, eles continuam com a crença deles, e eles têm todo o direito de pensar como eles quiserem. Tem todo o direito até de querer me medicar, se quiser, né? Não tem problema. Ele quer, ele pensa, tudo bem. Então, para mim, tá tudo certo hoje. Então, eu tô muito mais feliz hoje, porque o outro não tá. O outro tem o direito de ser como ele é, e ele não tá me influenciando mais, ele não tá me afetando mais. E ajuda muito a gente ter essa compreensão, né? De que a responsabilidade é nossa, não é o outro, a culpa não é do outro. Às vezes eles atrapalham um pouquinho, né, gente? Mas a gente mudando, isso já não nos afeta. Sim. Não afeta. A gente começa a entender, cada um com o seu jeitinho. Antônio, oi, amigo. Olá, boa noite. Que delícia falar com você. Obrigado, você é um anjo. Eu Sou nada. entrei na sala e tive aqui um probleminha aqui para conectar o fone, então não dei boa noite, vocês me desculpem, viu? Obrigado por me aceitarem chegar tão tarde. E boa noite para todo mundo, viu? Estou muito feliz de estar aqui junto hoje. Boa noite, Antônia. Carla, queria comentar alguma coisinha? Eu fico ouvindo assim, eu acho que, para mim, né? Eu acho que a gente tem os nossos padrões, as nossas crenças que são limitantes mesmo, né? E a gente busca se desenvolver, melhorar, mas quando a gente descobre
né, os pontos que a gente precisa evoluir, eu acho que é aí que vem o grande desafio, né? Você se lançar, você ir para cima mesmo, é uma luta diária, né? E eu vejo assim, né, todos falando, e todos nós temos mesmos, né, esses desafios na nossa família, na nossa casa, o desafio de aceitar as pessoas como elas são, de aceitar que a gente não tem controle de tudo, né, e cada pessoa tem seu jeito, né, é um trabalho diário, é muito difícil. Porque quando a gente tenta controlar tudo, e a gente tenta impor o nosso jeito, além da gente sofrer muito, porque a gente se responsabiliza por coisas que não são nossas, a gente também acaba invadindo a outra parte, né? Sim. Eu acho que a gente tem que aceitar que cada um tem o seu tempo de se desenvolver, de tentar procurar o melhor, é o que eu sinto. Muito bom, muito bom. Gratidão por compartilhar. Gratidão. Alguém mais? Eu que agradeço. Andréia chegou um pouquinho depois da leitura, mas quer falar alguma coisinha, Andréia? Será que ela não está escutando? Não, a pessoinha de cá com tecnologia, ela fica meio atrapalhada. Mas tudo bem, vou eu lá. Não, aquilo que vocês colocaram é uma coisa que acredito que acontece com todos nós, né? De uma certa forma. Mas nós temos que lembrar que nós não vamos conseguir mudar o outro. Não adianta. Nós temos que nos mudar. Como disse a Betinha, como todas vocês já disseram, pelo pouco que eu ouvi, e é isso, não tem como a gente mudar ninguém. Vamos mudar nós, né? Procurar estar sempre atento a tudo que está acontecendo. Mas somos nós que temos que dar essa abertura, né? Para a gente conseguir algo melhor. Família, relacionamento, até filhos, tudo. A gente que tem que mudar e a gente tem que levar na boa, assim, sabe? Bem tranquilo, eu penso. O Christian, desculpa aqui, mas eu não estou conseguindo, tá vendo a tecnologia? Abrir a minha imagem, como a Janetinha falou para eu abrir, para falar oi. Sai. Eu não sei o que está acontecendo. É a tecnologia, um dia eu aprendo. Eu sou nova. Tem uma imagem de uma. Logo. Nos comandos tem uma imagem de uma câmera. Provavelmente a tua tá com uma setinha nela, tá com uma tarja vermelha nela. Aí você tem que clicar para ela sair. Mas eu fiz isso da outra vez, não consegui nada. Não sei se a câmera do próprio notebook. Não sei dizer. Eu vou ficar pulsando aqui. Pode ser um problema da máquina mesmo, né? No caso. Na máquina de cá não, daí mesmo, a outra. Tá bom, querido. Obrigadão por enquanto, gente. Imagina, beijo. Obrigado você. Quer falar alguma coisinha, Antônio? Opa, não. Eu vou ouvir aí, eu tô aprendendo bastante aí com os comentários. Obrigado, Christian. Ok. Bom, então, alguém mais quer falar? Fiquem à vontade, gente. Se tem algum insight, alguma coisinha que alguém queria perguntar ou comentar, alguém quer comentar mais alguma coisinha? Pra gente partir para a próxima parte, mas tem tempos aí de sobra ainda. Aqui eu acho que uma coisa muito bacana para a gente fazer, né, que é o que Cristo pede, a gente está no início da carta 1 ainda, né? Ele está falando sobre a importância do esquema mental e dos padrões emocionais. Ele vai falar muito de como a gente purifica esse ego, como a gente trabalha nele mais para frente, na carta 5 e na carta 6. Né? Ele fala muito sobre isso, principalmente na carta 6. Mas acho que desde já é legal a gente fazer uma autoanálise mesmo desse nosso esquema mental, né? Ele fala quais são os preconceitos que a gente carrega,
as crenças que a gente tem, que pode ser religiosas ou qualquer outro tipo de crença que a gente tem relacionado a dinheiro, relacionado a sucesso, relacionado aos outros, que tipo de ressentimento a gente carrega, que tipo de culpa, de mágoa a gente tem com os acontecimentos da nossa vida. Assim, e tudo isso é importante quando a gente começa a olhar como um todo, né? Que não está bom na nossa vida. Por exemplo, a minha parte de trabalho não está prosperando, um exemplo. Mas espera aí, quais são as crenças com relação ao trabalho que você tem? Como que você enxerga teu trabalho hoje, né? E aí começar a olhar tanto dos padrões mentais que você tem com relação ao trabalho, e começar a visualizar como que era meu pai, como era minha mãe, profissionalmente falando, que crenças que eu posso estar carregando e imitando eles nos meus processos, quais pessoas mais impactaram minha infância que eu posso estar, de repente, observando e copiando esse tipo de atitude no meu trabalho, quais eram as coisas que eu ouvia com relação à minha capacidade, eu ouvia muito que eu não era capaz quando era infância, que aquilo não era para mim. Então as coisas que a gente ouvia, que são crenças que vão moldando, e a gente começar a notar isso mesmo, né? Isso vai ser importante tanto para a gente, só de anotar e colocar no papel, isso já começa a trazer uma clareza, e como Cristo fala aqui, se a gente começa já a entregar todos esses sentimentos para a consciência divina, começa a vir um processo lento de mudança, para a gente começar a manifestar algo diferente. E é nesse caso, principalmente com relação aos padrões emocionais, que são muito profundos, quando a gente desenvolve doenças emocionais como ansiedade, como depressão, ou alguma coisa emocional que a gente tem constantemente, a gente vive preocupado, muitas vezes, principalmente os padrões emocionais, a gente não consegue analisar, porque tudo isso existe uma causa raiz, né? Então, às vezes a gente vai precisar de ajuda mesmo, de terapeuta, às vezes a gente vai precisar de ajuda de técnicas integrativas que vão ajudar a limpar o nosso campo. Eu dou um exemplo muito grande. Eu comecei a viver depois de um tempo eu comecei a notar isso. Teve fases da minha vida que eu ganhei muito dinheiro, mas era impressionante como tudo escorregava pelas mãos. Eu encontrava um jeito de gastar todo esse dinheiro. E quando eu olhava assim na minha vida, dos meus pais, tudo mais, que eu fui ganhando consciência, eu não conseguia enxergar da onde vinha todos esses padrões. E foi numa sessão com uma terapeuta, numa sessão de Theta Healing, que ela identificou a causa raiz que gerava todo um processo de escassez que eu carregava, que me gerava muita culpa com relação a dinheiro, que me gerava muitas coisas, e isso vinha de gerações passadas, vinha de coisas de antepassados mesmo. Foi descobrir que aquilo vinha tudo da parte do meu pai, mas eram padrões que eram repetidos há muito tempo, e teve um antepassado lá atrás, e eu não sei porquê, me veio, quando ela fez essa sessão de Theta Healing, me veio a data que aquilo aconteceu, e eu tenho quase certeza, né, não vou falar que eu tenho certeza, né, mas eu tenho quase certeza que esse era uma vida anterior minha, onde eu errei tanto com relação ao dinheiro e prejudiquei tantas pessoas com erros que eu cometi, que eu acabei vivendo numa profunda escassez e acabei vivendo sozinho. Eu perdi relacionamento, perdi tudo. Esse antepassado meu, né? Que no caso, eu tenho quase certeza que era uma vida minha, né? Porque veio muito forte essa mensagem para mim, que era uma vida minha que eu vivi lá atrás e que eu acabei prejudicando muita gente com relação ao dinheiro. E aí eu tinha aquele padrão inconsciente, era um padrão emocional inconsciente e que eu estava acabando repetindo aqui nessa vida. E eu tive que trabalhar muito forte isso. Depois que toma consciência, né, aí você começa a trabalhar para entregar, claro, as técnicas, elas conseguem quebrar os padrões, quebrar os vínculos com o passado, né? Você quebra esses vínculos, mas aí é um trabalho, faltou o trabalho interno naquela altura, que eu tinha que trabalhar no meu padrão inconsciente, porque muita coisa ainda estava registrada no meu inconsciente. Então foi com os exercícios da purificação da consciência, foi trabalhos com vários outros que eu fui fazendo para poder ir purificando tudo isso, e tem muita coisa ainda que está limpando de tudo isso, né? Mas quando a gente começa a identificar
e a gente leva isso a fundo, né, para a gente poder identificar tudo e conseguir fazer essa purificação na nossa consciência para manifestar a vida realmente que a gente veio manifestar aqui, né? Então é uma oportunidade única que a gente tem para a gente poder manifestar tudo isso nessa existência. Então é um exercício bacana aí da gente fazer. Essas perguntas que Cristo faz é muito profunda, né? Como a gente se sente em relação a emprego, a colegas, a entretenimento, a outras raças, se a gente carrega alguma hostilidade oculta, como a gente se sente com relação aos pais e aos parentes, se a gente está feliz em estar vivo, gostaria de deixar de viver. Então todas essas perguntas que Cristo faz a gente escrever, ele é muito bacana, ele é muito forte a gente escrever. Tem pessoas que relataram nos estudos anteriores que fizeram essa carta e depois foram ler, né? Teve uma moça de Vânia que estava com a gente nos 2 primeiros estudos. Ela fez lá no primeiro grupo essa carta e no segundo grupo ela pegou a carta para reler. E ela começou a reparar, e a Divane tem uma história muito forte de uma depressão profunda que ela passou. Ela ficou 10 anos em depressão, que não saía da cama. E depois passou por vários tratamentos, tudo mais, mas depois que ela escreveu várias coisas que ela ainda tinha, e depois de 1 ano que ela estava estudando as cartas, ela releu as cartas, ela conseguiu perceber a melhora que ela teve em vários aspectos, e algumas coisas que ela ainda precisava melhorar. Então esse exercício é muito profundo para a gente fazer, que como Cristo aqui fala, se você decidir mudar a sua vida além dessas cartas diariamente, encorajo você a datar e guardar em lugar seguro a carta que escreveu. Releia-a depois de 1 ano e alegre-se com as grandes mudanças que terão ocorrido em seu esquema mental. Você perceberá também que terão se produzido mudanças nas circunstâncias de sua vida. Então é um processo gradual, que é um outro trecho que ele fala aqui. A oração sincera atrai o Pai consciência criativa para nossa mente silenciosa e secretamente. Limpa a consciência humana de tudo aquilo que a pessoa que busca não sente mais como confortável. Isto é necessariamente um processo muito gradual de limpeza e desenvolvimento interior. Então só de trazer à tona e pedir para o Pai para trazer consciência dos nossos processos e para que faça uma limpeza, isso começa a ser feito todo um trabalho silencioso. E é impressionante que quando o trabalho silencioso começa, o silêncio vem à tona, né? Porque começam a vir circunstâncias na sua vida que é para você olhar de frente e poder transmutar tudo aquilo, né? Então é um trabalho bem bacana para a gente começar a fazer desde já, né? Aqui nessa introdução que Cristo, como eu sempre falo, a carta 1 ela é a base de todo o estudo que a gente vai ter da carta 2 à carta 9, né? Então toda a parte teórica ele coloca aqui, depois ele vai aprofundar a teoria, vai entrar nos detalhes mais profundos e vai vir com todo um processo de cura. Então é muito bacana a gente começar a se olhar, né? Acho que é a parte agora de olhar para dentro mesmo, para a gente poder começar a refletir tudo isso. Eu acho que o ponto mais bacana é que a tomada de consciência a gente já teve, né? Então agora é começar a praticar para poder exteriorizar isso e começar todo esse processo de limpeza. Alguém queria comentar mais alguma coisinha para a gente finalizar essa primeira parte da leitura? Temos aí 7 minutinhos para a gente aproveitar o tempo. Ninguém mais? Podemos partir para a continuação. E se por acaso vier novos insights aí do que a gente falou agora na continuação, podem ficar à vontade em falar. Eu acredito que vai dar para ler a segunda parte nesses 6 minutinhos que restam. E aí a gente deixa a outra parte para a nossa troca de ideias. Vamos lá então? Retomada onde a gente parou? Então vamos lá. Lembre-se de que a oração e a meditação focadas inteiramente no seu Criador trarão a você novas forças e iluminação, as quais mudarão seus sentimentos e seu ambiente. Quando estiver rezando, nunca ponha o foco nos seus problemas. Sempre peça pela solução correta. Deixe que o Criador traga até você a solução certa, que a sua mente humana é incapaz de elaborar. Por exemplo, nunca diga ao Pai Criador o quanto você está doente. Concentre-se no poder que você está recebendo imediatamente em sua condição, mesmo que a sua consciência esteja muito densamente humana para senti-lo.
Agradeça pelo rápido restabelecimento e acredite nisso. Quando você agradece, está aceitando, reconhecendo, acreditando e impregnando em sua própria consciência a percepção de que a sua prece agora descansa com o Pai Consciência Amorosa e está sendo processada para a visível manifestação no devido tempo e na hora certa. Quando estive na Palestina, agradecia constantemente por todo o trabalho antes de realizá-lo. Nunca reze e logo saia do aposento dizendo às pessoas como você se sente mal ou como está terrível a situação pessoal ou nacional. Se você já pediu ao Pai Criador para resolver os seus problemas financeiros ou de saúde, não seria um insulto a ele continuar levantando condições negativas passadas? Você desfaz imediatamente o trabalho em que o Pai Criador está engajado. Se na sua mente, depois da prece, em condições antigas, as condições antigas ainda não se tornarem condições negativas do passado, então volte a fazer a oração até que você possa descartá-las da sua mente e possa realmente acreditar que tudo está sendo solucionado de forma divina. Naquele mesmo instante, retorne uma e outra vez a agradecer pelos benefícios que você está pedindo. Eles seguramente se materializarão. Há milhares de pessoas no seu mundo hoje confiando consistentemente no Pai Criador Universal para satisfazer cada necessidade e testemunhando as múltiplas bênçãos em suas vidas. Abandone seus temores, eles não os beneficiam em nada. Volte-se agora mesmo para o Pai Criador Universal, que é a fonte do seu ser, concepção, crescimento, desenvolvimento, nutrição, regeneração, cura, satisfação de todas as suas necessidades, proteção, tudo dentro de um sistema de leis espirituais e ordem. Perceba que todo este maravilhoso trabalho é construtivo, intencional e ordenado. Você tem verdadeiramente uma mente mestra sustentando você, sua família e suas condições de vida. Confie nela. Não permita que sua forma de pensar estrague a operação criativa divina. Lembre-se acima de tudo de que eu, o Cristo, apenas executei os meus chamados milagres porque percebi que o reino de Deus estava dentro de mim e que eu poderia contar sempre com meu Pai Criador que trabalhava em mim e através de mim. Lembre-se de que você tem uma consciência individual somente porque você é um esboço do Pai Consciência Criativa. Quando a sua consciência pessoal estiver completamente limpa de negatividades, descobrirá que você também se tornou um canal purificado do Pai Consciência Criativa. Você também será, para todos aqueles que entrarem em sua órbita, uma alegre fonte de crescimento, nutrição, cura, carinho, proteção, satisfação das necessidades, dentro de um sistema bem organizado de lei e ordem. Esta poderosa influência se estenderá por meio de sua mente a seus familiares, amigos, vizinhos, fazendas, animais e plantações. Assim como a eletricidade ao passar pelas suas mãos acenderá um bico de Bunsen em um laboratório, da mesma forma suas radiações de força vital beneficiarão a todos aqueles que entrarem em seu raio de influência. Essa foi a intenção primeira da criação. Você estava destinado a expressar a consciência criativa universal por meio de sua mente e do seu coração. Eu, o Cristo, venho neste momento para mostrar-lhe como fazer isto. Em primeiro lugar, considere o estado de consciência em que realizei os meus chamados milagres. Não fiz nenhuma oração específica. Apenas pedi ao Pai Criador, que estava irradiando por meio... Veio a mensagem aqui que falta 1 minutinho. Eu acho que é melhor a gente interromper e continuar essa parte na outra sala. Vamos lá? Então vamos lá. Essa foi a intenção primeira da criação. Você estava destinado a expressar a consciência crística, a consciência criativa universal por meio de sua mente e do seu coração. Eu, o Cristo, venho neste momento para mostrar-lhe como fazer isso. Em primeiro lugar, considere o estado de consciência em que realizei os meus chamados milagres. Não fiz nenhuma oração específica. Apenas pedi ao Pai Criador, que estava irradiando por meio da minha própria consciência, por qualquer coisa que se fizesse necessária. Fortemente percebi e visualizei minha própria consciência. Fortemente percebi e visualizei que o Pai Consciência Criativa era uma força dinâmica, operante e manifestada por meio do mundo visível, como criatividade, intenção inteligente, crescimento,
nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação de todas as necessidades, tudo dentro de um sistema de lei e ordem. Percebi que o Pai Consciência Criativa irradiaria toda a sua natureza através da minha consciência para entrar na consciência daqueles que me pedissem a cura e sinceramente acreditassem que poderiam recebê-la. Também sabia que se não tivessem fé e esperança de cura, esse tipo de consciência negativa não permitiria o fluxo da natureza da consciência do Pai e a cura não aconteceria. Também percebi que o trabalho de cura feito pelo Pai Consciência Criativa era realmente o amor manifestado de forma visível na Terra. Também compreendi que todo o trabalho realizado pelo Pai Consciência Criativa no mundo visível era o amor manifestado e agradeci por isso. Tive consciência de que todas as substâncias do universo originavam-se na consciência universal e agradeci por isso. Compreendi que o Pai Consciência Criativa era o trabalhador e que ele era eterno e infinito, e nada exceto a mente humana poderia impedir que fizesse o seu trabalho. Portanto, livrei a minha mente de todos os sentimentos e pensamentos humanos e soube que eu era um canal perfeito do Pai amoroso e que a sua vontade perfeita seria cumprida na pessoa que precisasse de cura. Mas tome nota disso. Eu também soube que o que quer que fosse que na consciência da pessoa tivesse levado à sua invalidez, mutilação ou doença, tinha sido apagado de seu corpo naquele momento. A questão era, a consciência habitual da pessoa faria voltar os males divinamente apagados de seu corpo? Por isso eu dizia à pessoa que a vida havia sido curada, vá e não volte a pecar. E essa segunda parte a gente vai encerrar aqui. Quem gostaria de falar um pouquinho? Aqui tem bastante coisa pra gente comentar e falar. Tá mudo, Janete. Pronto. Não, eu ia pedir para você ir fazendo as suas avaliações aí, que é tão gostoso te ouvir. Aí depois a gente fala, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês para ver se o que vocês conseguiram compreender com a leitura antes da gente entrar no cerne da questão. O fato é que Cristo ele nos deixou um manual de como ele fazia os seus milagres aqui, né? Ele deixou um passo a passo de como ele manifestava os seus milagres. E aqui tem algumas palavras que são, assim, tem uma lei que ele coloca aqui que é fundamental para a gente concretizar toda a nossa criação, né? Que eu vou falar um pouquinho disso mais tarde, depois também. Mas quem queria perguntar, tirar dúvida, alguma coisinha ou comentar, pode ficar à vontade. Beth? Christian, me chamou a atenção a hora que você estava lendo, né? Uma frase aqui, um trecho, né? Que ele diz assim: em primeiro lugar, considere o estado de consciência em que realizei os meus chamados milagres. Não fiz nenhuma oração específica, apenas pedi ao Pai Criador. Me chamou muito a atenção, né? Porque ela coincide com um trecho da oração que a gente faz, né? Porque, na verdade, o Criador sabe de todas as nossas necessidades, né? E ele, naquele momento, ele sabia daquela necessidade e ele, ligado à mente criadora, ele não precisou pedir nada específico. Ele acreditava e o milagre acontecia, né? Então, para a gente ainda isso é muito difícil, né? Da gente ter essa, vamos dizer assim, essa facilidade, né? Essa
eu não seria facilidade, mas de ter esse pensamento mesmo, de criação, de saber que ele vai prover, né? Então, mas esse é o caminho, né? Sim, sim. Esse é o início do manual que eu falo do passo a passo, né? Em primeiro lugar, Sim. considero o estado de consciência em que realizei os meus chamados milagres. Não fiz nenhuma oração específica. Né? Então, assim, ele simplesmente acreditou, né? Sim. E entregou. Ele sabia que o pai sabia das necessidades dele, né? Não só dele, como da situação que ele estava vivendo ali, né? E às vezes a gente, na nossa agitação do dia a dia, na nossa correria, eu falo por mim, acho que a última coisa que a gente pensa é no Criador de ele nos ajudar, né? A gente fica queimando os miolos para tentar resolver as situações, as questões, ao invés de confiar e resolver. Eu vivi uma situação muito engraçada sábado. Eu abri conta digital e eu tenho muito medo, né? Mas hoje em dia, né, tem muito banco digital. E eu também tenho dificuldade com tecnologia, né? E eu acabei, sem querer, abrindo uma segunda conta digital do mesmo banco. E quando eu fui ali finalizar, que eu achei que eu estava atualizando o dado, aí a conta foi criada. Só que era uma outra conta, então ela estava zerada. E eu não conseguia mais sair dali e entrar na minha conta anterior. E eu nem estava entendendo o que estava acontecendo. Me bateu um desespero, mas assim, sabe? Parece que foi um desespero muito menor de tempos atrás, por exemplo. Se eu estivesse vivendo aquela situação há uns meses atrás, nossa, acho que eu desmaiava, eu acho que nossa, ia gritando, sabe? Assim, o pânico seria geral. Mas naquele momento eu fiquei aflita, mas assim, eu procurei me acalmar e aí começou, assim, a vir entendimento. Bom, peraí, eu tenho certeza que eu abri uma conta, né? Eu achei que eu estava atualizando, mas não, na verdade eu sei que eu abri uma conta. Então a outra conta, ela não deixou de existir. E aí eu consegui me acalmar e pedir ajuda ali no aplicativo e conversando ali no chat, ela foi me explicando como eu fazia para acessar a outra conta. Estava difícil porque eu ainda estava um pouco nervosa, mas, Christian, foi uma situação assim, muito pequena diante de outros momentos de situações que eu vivi e que eu me deixava assim, o pânico tomar conta de tudo, entendeu? Então eu acho que de verdade a gente fazer esse estudo que a gente faz a gente começar a descobrir esse caminho dessa fé, né? Dessa confiança em Deus, de saber que você que você está sempre com Ele ali, né? E Ele está sempre te ajudando. Se Ele não ajuda mais, é porque às vezes a gente não deixa, por conta do nosso medo e desespero. Muito bom, muito bom. A entrega. Quando a gente entrega, parece que as coisas começam tudo a clarear, né? Sim. Muito bom, gratidão pela Mas eu ainda falei que esse episódio de sábado foi para me mostrar o quanto eu ainda preciso caminhar nessa entrega, né, nessa confiança, porque depois que aconteceu tudo, eu parei e pensei, nossa, o quanto eu ainda preciso realmente confiar e entregar, né? Mas é um exercício. Sim, sim, constante. Sim. Quem mais gostaria de comentar alguma coisinha? Christian, ele fala então, né, que
em primeiro lugar, considere o estado de consciência em que realizei os meus chamados milagres. E aí ele fala antes ainda que quando a sua consciência pessoal estiver completamente limpa de negatividades, descobrirá que você também se tornou um canal purificado do Pai Consciência Criativa. Então, o trabalho, mais uma vez, o trabalho com a gente de nos manter numa boa vibração, nossa frequência alta, né? Que quando a gente estiver nesse estado também, a gente pode realizar mais coisas, né? Exatamente. Assim, aproveitando o seu gancho, o processo da lei da atração, digamos assim, o processo da criação, ele envolve algumas leis, né? E a primeira lei é exatamente o que chama de lei do perdão, né? Os espiritualistas chamam de lei do perdão. O que envolve a lei do perdão? A lei do perdão, ela envolve aceitação, ela envolve perdão e auto-perdão, envolve arrependimento, envolve compaixão e autocompaixão. Então é todo esse trabalho que a gente faz no nosso esquema mental e nos nossos padrões emocionais, de purificar a nossa consciência. Quanto mais a gente vai refinando isso, mais forte vai se tornando o nosso poder de criação, digamos assim. Então tudo starta, quando a gente começa a descobrir os nossos padrões emocionais e tudo mais, vai vir cenários que a gente vai precisar se arrepender do que a gente fez. E se arrepender profundamente de ter que, às vezes, pedir perdão para alguém de algo que a gente percebe que a gente cometeu. Muitas vezes é simplesmente uma aceitação das coisas como elas são, aceitar as pessoas como elas são. Outras vezes a gente percebe que cometeu erros tão grandes que a gente vai ter que entrar num processo de auto-perdão e autocompaixão, que é aceitar que a gente fez as coisas com a consciência que a gente tinha. Ou que o outro fez aquilo que ele fez com a gente, com a consciência que ele tinha. Também entra a parte da gente se sair das mágoas, sair dos ressentimentos. Então, todo o processo, quando Cristo fala assim, quando a sua consciência pessoal estiver completamente limpa de negatividades, descobrirá que você também se tornou um canal purificado do Pai Consciência Criativa. E aqui no final, ele fala de novo exatamente sobre isso. Portanto, livrei a minha mente de todos os sentimentos e pensamentos humanos e soube que eu era um canal perfeito do Pai amoroso e que a sua vontade perfeita seria cumprida na pessoa que precisasse de cura. Então, quanto mais a gente trabalha em nós mesmos, a gente consegue tanto a parte da criação da nossa vida como ela deve ser, como também para manifestar trabalhos com os outros mesmo, né, de cura, de manifestação desse poder criativo dentro de nós. Então essa é a primeira lei que é fundamental. O início de tudo é isso. Na espiritualidade chamam de lei do perdão. Mas não é só o perdão, não é o perdão como a gente ouve, só te perdoo e acabou. Não, é uma coisa bem profunda mesmo. Que é o que faz a gente sair da mágoa, faz a gente sair da culpa, faz a gente sair da tristeza, faz a gente sair da raiva. Por quê? Porque a gente aprendeu a aceitar que tudo foi como foi, a gente aprendeu que a gente comete erro, então a gente entra nesse processo de auto-perdão e de autocompaixão, começa a entender que o outro também está nos seus processos, e se ele faz o que faz, é porque essa é a consciência que ele tem naquele momento. Então a gente fica muito mais fácil da gente perdoar, da gente entender tudo, ter compaixão pelo outro, porque na realidade quando o outro faz com a gente, quem está sofrendo mais é ele mesmo. Então a gente entra nesse processo de entendimento maior, né? Entender que o perdão não e quando a gente fala em perdão, né, é tirar da nossa mente aquela coisa do perdão bíblico, do perdão religioso, bíblico não, do perdão religioso, que é você... quando a gente perdoa, não significa que a gente tem que voltar a conviver com a pessoa, não significa que a gente tem que esquecer o que aconteceu, não. O perdão, na essência, é você entender que tudo foi como foi, mas não permitir que isso volte a se repetir, que aí vem o aprendizado. É você se libertar daquilo. Peraí, eu cometi esse erro com a consciência que eu tinha, com a consciência que eu tenho hoje eu não vou mais errar. Eu permiti que errassem comigo porque a minha consciência naquela época permitiu que o outro fizesse aquilo comigo.
daqui para frente, com essa consciência, eu não vou permitir mais que eu seja dominado desse jeito, que façam isso comigo como fizeram. Isso é o perdão, é o que liberta para você poder construir o novo. Então, e você libertar a sua consciência para se tornar um canal purificado, a primeira essência é o perdão, que é uma das coisas que já falamos nas cartas anteriores, né? Nas leituras anteriores, e que ele volta a reforçar aqui muito forte isso. É o passo inicial mesmo. Aí eu vou falar das outras 3 leis, né? Mas uma delas eu já vou falar. A segunda lei para a coisa começar a acontecer é a lei do merecimento. E como a gente começa a se sentir merecedor de tudo? Quando a gente entende quem a gente é. Quem nós somos? Nós somos deuses, nós somos criadores. Então quando a gente entende que a gente merece ter uma vida repleta de saúde, de paz, de abundância, de prosperidade, de alegria, de felicidade, de amor, quando a gente entende que a gente é isso é quem a gente é, a gente sabe que a gente é merecedor de tudo isso. E você se sentir merecedor é a base para a tua criação. Então, quando Jesus entendeu no deserto que ele era Deus, que ele era um com o Criador, que ele podia manifestar tudo isso, ele se sentiu merecedor de tudo aquilo. Mas esse merecedor não é aquele merecedor que coloca ele na saída do deserto, né? Cheio de orgulho, cheio de soberba. Não. É ele se sentir merecedor de que ele pode ter tudo isso desde que ele esteja em conexão com o Pai, consciência criativa, desde que ele esteja com a mente purificada. Então, quando você entra no perdão e se sente merecedor, você abre o fluxo de toda a criação. Então, o merecimento abre o fluxo da criação. E o que vai concretizar ela é a gratidão e a entrega. A gratidão por saber que tudo aquilo é quem você é. Então, quando você já se sente, você vê que Cristo fala aqui. Quando ele manifestava o desejo de cura naquela pessoa, mas ele já agradecia ao Pai pelo trabalho de cura. Ou seja, ele já enxergava, mesmo sem ter acontecido, o trabalho de cura. Então ele tinha tanta confiança e uma fé tão grande que ele já acreditava que aquilo seria realizado. E quando ele agradece ao Pai, ele fala, quando ele coloca aqui, quer ver? Tem um trecho que ele fala sobre isso. Mas ele agradecia, ele simplesmente, acho que está na página anterior. Quando ele ensina a gente, quando você agradece, você está aceitando, reconhecendo, acreditando e impregnando em sua própria consciência a percepção de que a sua prece agora descansa com o Pai consciência amorosa e está sendo processada para visível manifestação no devido tempo e na hora certa. Quando estive na Palestina, agradecia constantemente por todo o trabalho antes de realizá-lo. Então, e quando ele fala aqui, pra gente quando a gente está rezando, né, orando, não colocar o foco nos problemas, mas pedir pela solução correta e agradecer ao Criador por ele nos trazer a solução certa, que a nossa mente humana é incapaz de elaborar. Então, essa gratidão, a verdadeira oração, é você agradecer por tudo aquilo que vai se concretizar como se já fosse real. Porque é lembrar que o processo da criação ela começa na mente. Então, se uma vez que está na tua mente, ela já existe no campo espiritual. Então, se você agradece por tudo isso, é só esperar o tempo da materialização. E aí é a quarta lei que talvez seja mais difícil, que é a lei da entrega. Porque às vezes a gente quer que materializa, mas que materialize do nosso jeito. É o que o exemplo da Beth foi sensacional, porque ela começou a querer resolver pela cabeça dela, ela começou a entrar em pânico que não conseguia resolver. Mas a partir do momento que ela entregou, parece que ela silenciou, parece que a solução começou a aparecer na mente dela para ela resolver. Ela entrou em contato com o chat foi dando orientação e ela resolveu todo o problema dela. Vocês estão me ouvindo ou está falhando? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá jóia. É que às vezes quando a internet começa a falhar um pouquinho, eu vejo a
imagem de vocês sumindo, aí eu tenho até receio que aí a gravação começa a dar problema. Então, ele fala muito forte nesse trecho que a gente leu. Eu acho que a palavra fundamental aqui, que talvez seja o mais difícil, pelo menos para mim é muito difícil isso, que eu sou extremamente controlador também, né? Sempre fui e estou cada vez trabalhando mais para sair isso, que a gente quer controlar os resultados, né? Então aí a gente começa a agir da nossa cabeça. E quando Cristo fala da saída dele do deserto, ele fala isso, né? Ele queria começar a fazer as coisas da cabeça dele, que foram as tentações. Mas ele percebeu que não, ele tinha que entregar e tudo seria manifestado no momento correto. Então a lei da entrega ela é fundamental e talvez a mais difícil para a gente entender e processar, que é a verdadeira fé, né? Que as coisas vão se materializar no seu devido tempo, no devido esforço. E quando a gente está fazendo o trabalho com o outro, ele coloca aqui, né? Se a pessoa realmente quer aquela fé e aquela esperança de cura, se a pessoa tem a fé e ela quer aquela cura, eu só tenho que soltar, eu só tenho que deixar que o Pai faça. Ele falava, eu só tinha que deixar que o Pai fazia o trabalho dele através de mim, porque aquela pessoa não tinha o canal dela ainda purificado, mas através da mente dele ele era um instrumento para que toda aquela cura se manifestasse naquela pessoa que tinha a fé de cura. Então ele era um instrumento do Pai. Quando a gente pega um terapeuta bom, o que esse terapeuta é? O terapeuta ele está ali, eu vejo pela Lê que está aqui em casa, quando ela faz, ela está totalmente canalizada. Então quando ela entrega totalmente, a pessoa vem ali com um desejo de cura de determinado problema que ela está trazendo para ela. Quando a Lê como terapeuta, ela se coloca num processo de entrega, de entender que ela é só um instrumento para que aquela cura se manifeste naquela pessoa, é onde começa a manifestar tudo aquilo que precisa. Então vem para ela falar tudo aquilo que a pessoa precisa ouvir, e as técnicas ajudam também na cura dos outros corpos, né? Mas é exatamente esse instrumento que a gente precisa começar a ser cada vez mais, com nós mesmos e com os outros. Se tornar um instrumento de cura, você entender que quem está fazendo o trabalho, né, como ele coloca aqui, compreendi que o Pai Consciência Criativa era o trabalhador e que ele era eterno e infinito, e nada exceto a mente humana poderia impedir que fizesse o seu trabalho. Se a pessoa que está, o terapeuta no caso, no exemplo que eu dei, coloca bloqueios, quer fazer do jeito dele, ou a pessoa não está com aquela fé que ela vai se curar, a cura não vai se manifestar. Então é nesse processo que ele coloca de uma maneira muito profunda. Vou deixar vocês falarem um pouquinho, que eu falei muito e eu estou aqui para me acalmar um pouquinho. Quem gostaria de falar um pouquinho? Antônio, vou deixar você falar um pouquinho, Antônio. E eu tô falando igual mineiro hoje, hein, Antônio? Oi? Eu tô falando igual mineiro hoje, hein? Falando demais, hein? Eu tô gostando muito. Pode falar mais ainda. Mas quer contribuir um pouquinho, Antônio? Fica à vontade. Sim. Eu vou dar o meu ponto de vista, né? Isso que você falou é muito interessante, né? Porque o terapeuta ele se entrega e vem essa conexão dele para auxiliar uma pessoa, né? E essa pessoa ela precisa também estar aberta ao processo, porque é como Jesus disse em tantas ocasiões, né? Vá, a sua fé te curou, né? Se tem ali o melhor terapeuta que tem essas maiores conexões, mas a pessoa que precisa da cura, ela não crê, ela não aceita, ela não acredita, ela vai retomar os seus padrões mentais e o problema que ela tinha retorna, né? Eu acho isso, a gente tem que realmente ter uma reflexão a respeito da fé, da entrega, né, que a gente precisa ter. Eu achei engraçado quando ele fala, né, você entra no quarto, ora pro pai, pede ele e tal, e depois já sai do quarto reclamando, né, se queixando e tal, né, a respeito disso. E
Infelizmente a gente é assim, né? A gente que eu falo, o ser humano, né? A gente tem fé, mas não tanto, né? Assim, né? Para crer absolutamente que estamos sendo ouvidos todo o tempo, né? Não só quando estamos pedindo, mas o que grita mesmo é o que o nosso coração está falando e a nossa mente, né? Nossa consciência está pensando todo o tempo. Deus escuta isso. Não adianta belas palavras na boca se no coração elas não reverberam, né? Se na mente os seus pensamentos também não reverberam com as belezas das palavras que saem pela boca. Nós somos, eu gosto muito de falar isso, vocês sabem, né, Cristian? Nós somos como criancinhas no berçário, né? Nós estamos aprendendo, né? Todos esses processos valiosos que nos mostram as nossas potencialidades ocultas, né? Que nos foram ocultas de eras em eras em eras. E agora estamos aprendendo nesse final de ciclo, né? Nessa era de chumbo. E a cada palavra que o Cristo fala nessas cartas, se a gente refletir bastante, eu tive a oportunidade de refletir muito, são conhecimentos extremamente transformadores que a gente enxerga além das nossas crenças, né? Porque são conhecimentos muito valiosos. Nesse especificamente capítulo que você está lendo, essa questão da fé, da entrega, porque a fé que nós julgamos ter é uma coisa. A fé que move montanhas, ela é um pouco mais que isso, né? A gente crê sem a menor dúvida, né? Uma vez eu ouvi uma definição de que fé é você dar um salto no escuro absoluto, no abismo, né? Absoluto, com a certeza de que mãos amorosas vão aparar a sua queda, né? E quando a gente faz as nossas orações, não digo pedir, né? Mas agradecer pelas coisas que a gente recebe, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, que eles fazem as orações, mas eles não sentem de verdade que estão sendo ouvidos. Poxa vida. É uma coisa de você querer andar de carro acelerando e freando ao mesmo tempo, né? Se você quer que o pai te ouça, você nem precisa pedir que ele te ouça, ele te ouve o tempo inteiro, né? Nós é que fechamos nossos ouvidos, nosso coração a ele, mas ele está sempre disposto, sempre olhando por nós. Eu achei, como todos os textos desse livro, essa parte sensacional também. Patrícia, cadê você, Patrícia? Estou aqui ouvindo você falar, maravilhoso. É isso mesmo. Oh, gracinha. É tão bom, né? E ainda a gente vacila na nossa fé, né? Mas a fé e a fé em nós mesmos, né? Jesus diz, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais, e a gente vacila, né? Sim. Todo a gente tempo. Não crê, né? Não crê, a gente acha que a gente não pode chegar, né? Que o potencial é fora, é sempre fora, né? Eu acho que e a gente tem e isso está dentro de nós. Tá lindo. Muito bom ouvir você, amigo, muito bom. Ouvir todos, foi muito bom hoje. Está sendo muito bom. Esse exemplo do Antônio eu acho demais, né? Como faço a minha oração, né? Obrigado, Pai, pela cura. Aí acaba a oração, a esposa está do lado, né? Ou o marido está do lado. Nossa, eu tô tão doente. Nossa. E quando a gente pergunta como você tá? Tá tudo bem? Ai, tá indo, horrível, tá indo. Mas tá indo pra onde, né? Tá indo. Acabou com todo o trabalho que você fez. Carla, quer falar alguma coisinha, Carla? Ouvindo vocês falarem assim, né? E quando a gente lê, a gente sente uma segurança muito boa, né?
senti uma paz, uma força imensa. E assim, o que tem um parágrafo que me chamou muita atenção. Ele fala assim: lembre-se acima de tudo de que eu, Cristo, apenas executei os meus chamados milagres porque percebi que o reino de Deus estava dentro de mim e que eu poderia contar sempre com meu Pai Criador, que trabalhava em mim e através de mim. Então, eu acho que isso é tudo, né? Está dentro da gente, Sim, perfeito. né? Ele está aqui a todo momento e basta a gente se esforçar, trabalhar para estar acessando isso a cada momento, nos momentos difíceis. E só agradecer, né? Agradecer todo dia, porque ele quis estar conosco, né? Ele quis fazer através de nós. Então, isso para mim, é muito lindo. Foi um parágrafo que me chamou muita atenção. Muito bom, muito bom. É lindo mesmo. Janei, quer comentar alguma coisa? Não, Christian, estou ouvindo e assim, realmente foi aquilo que você falou é perfeito. Então, é o exercício diário, né, que a gente tem que fazer com a gente mesmo, né, para que a gente possa ser esse canal, né, que a gente esteja sempre ciente, né, tanto daquilo que nós somos, para que a gente possa realmente fazer disso, né, uma obra realmente merecedora, né, porque realmente ele deixou muitas coisas para a gente seguir. Então, é exercitar. Muito bom, muito bom. Andréia, quer falar alguma coisinha? Christian, está sendo muito bom ouvir vocês. Cada palavra que me remete assim a coisas que acontecem, né, no meu dia a dia, que aconteceram, e que eu vou percebendo o quanto eu já mudei. Eu senti essa mudança, como você mesmo estava dizendo, né? Que a gente vai mudando e as nossas percepções é assim algo incrível, como você percebe o quanto você era, qual a palavra que eu posso colocar? O quanto você era criança, mas criança no sentido de não entender o porquê estamos passando por tudo isso, né? Que as mudanças do planeta estão acontecendo. Tudo ao nosso redor acontece com um objetivo, é algo assim, que eu não sei qual de vocês que falou sobre um pensamento que lá atrás você tinha. Hoje você vai olhar lá para trás aquele pensamento e falar assim, nossa, como eu era tolinha, né? Mas era um momento de eu ser a tola, né? Naquele momento. E o aprendizado é algo assim que a gente tem que deixar mesmo. Nossa, é lindo tudo isso. Como a Carlinha falou, é tão gostoso você ouvir e acompanhar todo esse processo, essa carta, nós estamos na carta 1, na primeira, e já está sendo algo tão grandioso, eu acredito que para todos nós. Eu falo assim, gente, olha que maravilha, até a última carta, eu vou acreditar que eu sou Deus mesmo, até lá eu vou acreditar, porque é, né? Mas a gente tem que acompanhar, tem que fazer muito. Hoje de manhã eu estava conversando com a Janei, inclusive, e a semana passada eu estava numa mudança, seria uma revolta interior. Eu não sei, sabe, quando você fica assim,
completamente perturbada com todos os acontecimentos ao seu redor e eu não estava me controlando. Então eu explodi, eu falei assim, será que isso tem alguma coisa a ver com tudo isso que eu estou aprendendo? Será que é um passo para tudo isso? Aí quando você fala, veja o texto e medite. Entra no seu estado de meditação. Você vai ver como é assim, maravilhoso. Aí eu estou tão calminha, estou tão feliz por isso. Depois de toda aquela situação, eu estou tão feliz. Nossa, que delícia, eu só tenho que agradecer. E todos os dias, agradecer. Porque pela vida, né? Por estar viva. Gratidão, gratidão. Gratidão a nós pelas suas palavras. Obrigado aí por compartilhar. Ainda vou querer ouvir mais vocês, mas eu vou querer ler o trecho final da carta para a gente ouvir os comentários finais. E esse trecho, quem quiser ler, pode ler. Mas quem só quiser fechar os olhos e ouvir com o coração, porque é a coisa mais linda que tem, né? Esse encerramento que ele faz aí da carta 1. Então, vamos lá. Quero que você saiba e acredite de todo o coração que o meu estado de consciência, quando estive na Terra, descrito nos parágrafos acima, é o estado de consciência que você deve aspirar com toda a sua mente e todo o seu coração. Minhas experiências de iluminação no deserto me permitiram alcançar a consciência crística em grande medida enquanto estive na Terra. Mas você pode seguir meus passos se tiver vontade de fazê-lo, e com certeza estarei disponível para ajudá-lo em sua jornada. Você poderá sentir minha presença se for suficientemente sensível para isso. Mas se em um primeiro momento você não sentir nada, não desanime, porque enquanto você faz o trabalho de mudar sua consciência, você pode estar absolutamente certo de que estará sintonizando com minha consciência crística e estarei a par de tudo o que estiver acontecendo com você. Saiba que o seu propósito na Terra é ascender na consciência espiritual até que você transcenda tudo aquilo de humano que atualmente o impede de avançar, até que finalmente você também possa controlar os elementos e se tornar um mestre. Compreenda também que, quando a consciência mundial estiver plenamente sintonizada com o Pai Consciência Criativa, todas as coisas adversas ao perfeito bem-estar do homem desaparecerão. Não haverá mais mosquitos portadores da malária, gafanhotos que acabem com suas plantações, condições climáticas extremas, infecções, vírus e tudo mais que atualmente causa problemas para os seres vivos. Você viverá sob o manto da proteção universal. Quando a sua própria consciência estiver em perfeita consonância e harmonia com o Pai amoroso, então você também será divinamente protegido e se tornará um canal de intenção criativa, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação das necessidades, lei e ordem. O Pai amoroso estará operando em sua mente, coração, corpo e em seus assuntos. Estará operando em todos aqueles para quem você direcionar o seu poder. E a carta encerra aqui. Quem quer falar um pouquinho do que sentiu, quem quer falar um pouquinho dessas últimas palavras, ou de qualquer outra parte do que a gente leu hoje, fiquem à vontade agora. Esse trecho eu acho muito forte, muito profundo. Quer falar, Janete?
Christian, é maravilhoso, está sendo lindo esse encontro, reforçando tudo isso para a gente, mas é um exercício diário, assim, muito forte, porque a gente está vivendo dentro de um sistema que, né, a gente é cobrado de tantas coisas, e as nossas crenças também, né, de que era um Deus tão longe da gente, né? Então, eu acho que a gente tem que ler muito mesmo, se meditar muito para a gente entrar nessa consciência, né? E trabalhar com a gente. Mas é muito lindo e, nossa, acho que é trabalho para nós agora, né? Gratidão, gratidão. Betinha, quer falar? Christian, eu não, é só agradecer mesmo, vai chegando assim no finalzinho, ainda mais com essa leitura, parece que deu assim uma relaxada, uma sensação assim de tranquilidade, e eu quero ficar com essa energia. Ok. Pati? Esse trecho realmente é muito forte, né? Porque Cristo fala assim, que a nossa consciência, ela cria. Ele está falando até aqui que não, que a partir do momento que a gente estiver em sintonia com o Pai Criador, né, o Pai Consciência Criativa, não haverá mais mosquitos portadores da malária, gafanhotos que acabem com suas plantações. Então, quer dizer, infecções, né, vírus. E a gente vê a humanidade. Eu acho que o vigiar e orar nunca foi tão necessário, né? Porque as pessoas estão numa energia ainda criando o medo está muito constante. E aqui está falando uma coisa. Eu hoje recebi me mandaram aqui, né? Porque eu moro em Atibaia, aqui em Jundiaí, foi registrado um caso de raiva. De um gato. Então eu falo, gente, por que, né? Por que será que um vírus desse de repente volta? Então, e quando eu comecei a ler isso, eu pensei pra gente, realmente a energia das pessoas talvez crie a frequência. Eu não entendo, tá? Eu não consigo, talvez o Christian consiga até explicar o melhor por quê, né? Porque a gente não ouvia mais falar disso, né? E de repente está aqui do nosso lado. Então, assim, que vontade de levar isso para todas as pessoas, né? Esse conhecimento que a gente está tendo aqui, essa troca que a gente está tendo, é tão rico. E só que a gente vê as pessoas ainda muito, muito escravizadas pelo medo, a energia ainda baixa. E a gente podia mudar isso, né? Podia mudar isso se as consciências entrassem nessa sintonia, né? Aprendessem um pouquinho disso. Infelizmente, eu acho que ainda vai ser um longo caminho, né? Mas eu acho que o Christian podia até explicar um pouco melhor isso, porque essa parte de criar as catástrofes, os vírus, as infecções, é muito forte, né? A gente achar que a gente é responsável até por isso, né? Eu analisaria o ambiente que aquele gato vive, né? Mas o Christian, não foi só o gato, tá? Foi encontrado alguns morcegos aqui na região também com a doença. Então eu falo, por que está voltando isso? É o inconsciente coletivo da própria cidade, né? Do próprio local. Pode ser, né? Para atrair, sim. Então, mas aí tem a ver com o inconsciente coletivo das pessoas no momento que a gente está vivendo, será? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Pelo que Cristo explica nas cartas, que todo vírus é uma manifestação nossa, né? E se está atraindo para o local morcegos portando raiva, que está vindo em gatos, tudo mais, é porque de alguma maneira o inconsciente coletivo está atraindo aquilo e está vindo, está manifestando, né?
creio nisso. Eu também acho. Também acho que tem alguma coisa a ver com a consciência das pessoas, né? Sim, Com energia e só pode ser essa explicação. Para mim, veio a calhar essa explicação hoje. E aí Obrigada, o que a gente pode fazer é orar e meditar para a cura, né? Para que isso seja dissipado de alguma maneira, né? Quanto mais pessoas localmente vibrando nessa energia do amor, provavelmente mais isso vai estar se afastando e se dissipando, né? Sim. É. Carla, algum comentário final sobre esse último trecho? Ai, Cristian, acho que esse último trecho eu tô assimilando. Tô sentindo uma coisa muito boa aqui. Acho que eu prefiro ficar quietinha. Tá Mas ótimo. agradeço. Tá sendo muito rico. Obrigada. Gratidão. Gratidão a você pelas palavras. Janei, Então, né? O caminho está aí, né, Christian? Aí é aquele trabalho, né, que todo mundo tem que fazer, com cada um fazer o seu trabalho, né, de autoconhecimento, né, de olhar para tudo que precisa ser olhado, porque nem sempre isso é fácil, tá? Mas existe um caminho, né? Então é segui-lo. Agora, é muito lindo isso, né? Saber que ele deixou tudo isso para a gente. não só deixou, como Então, está junto com a gente. exatamente, exatamente, né? Se você souber ouvi-lo, ele está aqui, né? Sim. Tá. É lindo isso, realmente, né? Mas aí é o trabalho, né, de autoconhecimento, que todo mundo, eu acho que, né, que para melhorar tem que ter, não tem outro jeito. Sim, perfeito, perfeito. Gratidão, Janei. Andréia, palavras finais sobre esse último trecho? Cris, eu estava lendo essa parte aqui que eu achei interessantíssima. Saiba que o seu propósito na Terra é ascender na consciência espiritual até que você transcenda tudo aquilo de humano que atualmente o impede de avançar. Né? É aqui a pergunta logo no começo que nós começamos as cartas. Aonde foi que nós paramos de avançar? Aonde? Entende? Aonde nós paramos de avançar? Porque quando éramos crianças nós avançamos muito. Aí teve toda aquela explicação que é o ambiente de você, mas a gente não consegue voltar a ser criança, porque quando você volta a ser criança, não no sentido da, ai, nenenzinho, não isso, mas aqueles pensamentos tão maravilhosos, né, que a criança tem. Igual aquele vídeo, quem foi que colocou? A Márcia? A Marcinha. A criança, gente, aquela criança assim, pouquíssimas palavras, ela explicou tudo. Sim. Então veja, eles estão voltando, essas crianças estão voltando realmente para iluminar, né? Eu acredito muito nisso. Eles estão voltando para iluminar o mundo. Mas é tão fantástico quando você escuta essas crianças, porque eu trabalho com crianças, né? Eles falam de uma forma tão maravilhosa, tão amorosa, que a gente fala assim, como a gente se perde, né? Onde foi que eu me perdi, onde foi que nós nos perdemos? Então nós temos que, no trabalho de formiguinha, alcançar aquilo que nós queremos, né? A consciência crística. Mas é o trabalho de formiguinha. E as formigas fazem um trabalho muito bonito. Então vamos fazer esse trabalho, né? De pouco em pouco, e ir aumentando. E aí a gente vai conseguir, eu tenho certeza. Gratidão. Gratidão.
Gratidão a você pelas palavras. Gratidão, gratidão. Antônio, com umas palavras finais. Ô, Christian, sobre esse texto que você leu agora, mas esse para finalizar, ele por si só já é encantador e já explica tudo, né? A gente só precisa realmente refletir a respeito dele mais, deixar que ele, né, esteja introjetado na gente, principalmente no coração. E como a Janete disse, né, é tudo muito lindo, mas se não for praticado, né, não vai fazer muito sentido, né? O conhecimento sem a prática, ele é como uma nuvem que passa e não traz chuva, né? Então a gente precisa absorver essas maravilhas, essas pérolas que estão sendo dadas à humanidade e viver isso no nosso dia a dia. É óbvio, né, que não vai ser de hoje para amanhã, desse ano para o próximo, mas a cada pequeno esforço, a cada pequena vitória, a frequência vai mudando. E a gente vai ampliando o nosso horizonte, né? Eu queria abrir um parêntese aqui para falar com Patrícia a respeito dessa questão do reino animal. Pode? Pode falar. Patrícia? Oi, Antônio. Oi, amiga. Essa questão dos animais, né? Os animais que perderam a vida na Amazônia recentemente, os animais em volta do mundo aí que têm uma vida selvagem. Na verdade, esse processo de juízo que começou para o finalzinho da transição planetária, não é só o reino humano que está passando por processos de evolução, né, sendo elevado. Todos os reinos que habitam esse planeta estão passando por isso. E, é claro, a baixa frequência, né, da psicosfera do planeta criada por nós humanos, ela dificulta ainda mais o processo, né? É como Jesus disse, há que ter o escândalo, né? Mas ai daquele que provocar o escândalo, né? Então, os reinos da natureza, a gente muitas vezes vê sofrendo e a gente se questiona, né, o porquê disso, né? Como se a gente tivesse alguma autoridade para questionar os desígnios da fonte criadora. Mas se está acontecendo, há um porquê que nós não alcançamos ainda. E essas questões que vão aparecer agora de doença em animais, a morte deles como ocorreu na Amazônia e em outros lugares, principalmente na Ásia, fazem parte desse processo que o reino animal está em processo de elevação. E o interessante é que, ao mesmo tempo em que esses animaizinhos, né, desencarnam aqui e são também transladados, porque os que vão passar para o reino mais evoluído, eles não vão continuar nesse processo nesse planeta, eles vão ter que ir para um outro planeta para fazer essa mudança de reino, né? Ao mesmo tempo que eles estão passando por esse sofrimento todo, outros seres estão chegando aqui do reino animal. E já existem, como havia, né, como tantas colônias espirituais em torno do planeta, há colônias que estão se preparando para receber seres do reino animal que vai habitar aqui. Parece que a maioria deles serão bípedes e o mais interessante de tudo, eles vão conversar com os humanos na próxima geração. Então, assim, não deixe o seu coração ficar amargurado por essas questões. Tudo, absolutamente tudo está dentro do plano divino. Tudo. Não fique preocupada quando você vê algo assim acontecendo. Faça simplesmente uma oração, envie energia positiva, energia de amor, de paz, e que o sofrimento seja minimizado. Só isso. Obrigada, amigo. Não, obrigada. Nossa, que maravilhoso ouvir você falar. É que parece que eu fico assim, quando a gente vê os animais, né, sofrendo, Sim. a gente, o coraçãozinho da gente dói, né? Porque Dói. eu gosto demais. Muito. Olha aqui, né? Então, e aí a gente acaba vendo que os nossos atos e a nossa energia acaba prejudicando os nossos irmãos. Eles são nossos irmãozinhos também, né? Eu Sim. acho. Eu falo que eu venho fazer o estudo da carta, eu falo assim, eu tenho um cachorrinho que está aqui do meu lado. Eu falo, Theo, vamos lá estudar a carta de Cristo. Ele vem correndo aqui dentro do meu lado, fica aqui, ó. Faz 2 horas que ele está aqui do meu ladinho. Não sei se ele está entendendo alguma coisa, mas ele está comigo.
a energia certamente ele capta, né? Sim, com Certamente ele vai certeza. captar. Ele Esse, vem, eu falo, Theo, vamos estudar, Theo. E ele vem, Theo. vai ver, muito bem, Theo. É. Esse nosso planeta, né? Esse planeta que nos acolhe tão bem, ele é maravilhoso, maravilhoso. É espetacular, é um paraíso, né? A Sim. humanidade, sim, a humanidade precisa rever os seus valores, seus conceitos, né? Ressignificar para onde está indo. Esse planeta vai passar a ser, no futuro, um planeta sagrado, como 3 outros planetas do nosso sistema já são, né? Mas a Terra ainda não é. Por quê? Porque um animal devora o outro, né? Um ser do reino vegetal estrangula, mata o outro. As próprias placas tectônicas estão sempre se debatendo, né? Então, mais à frente, nada disso vai acontecer. Vai ser uma harmonia que nós só podemos tentar imaginar nos sonhos mesmo. Mas está tudo dentro do plano divino para esse planeta. A gente chega lá, né, amigo? Com certeza. Certamente. Nós nascemos para isso, né? Fomos criados para isso. Vamos estar lá, sim. Com certeza. Obrigado, Cris. E o Theo também. O Theo também. Eu também. Obrigado, viu, Cris? Tá ótimo, gente. Obrigada, viu? Gente, falta 2 minutinhos para encerrar a sala. Assim, hoje a energia está muito forte para a gente fazer a nossa meditação, né? Que a gente sempre faz no final. O que vocês acham da gente abrir uma outra sala só para a gente fazer os nossos 3 minutinhos de silêncio tranquilo? Para a gente poder emanar essa energia para o todo. O que vocês acham? Pode ser? Ótimo. Então vamos encerrar aqui nosso encontro de hoje, né? Vamos fazer a nossa meditação, vamos fechar nossos olhos. Vamos respirando fundo para silenciar nossos pensamentos. E cada um à sua maneira, seja meditando, orando, enviando energias. Vamos pedindo aí para que a consciência crística se manifeste cada vez mais no nosso planeta, em todos os reinos, no reino vegetal, no reino animal, nos seres humanos, no reino mineral, no reino dévico. E que a consciência crística consiga impregnar todas as mentes, para que venha se manifestar tudo aquilo que o Criador fez para o nosso planeta. Então vamos lá, cada um à sua maneira, fiquem à vontade.
Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando, cada um no seu tempo. E encerramos nosso dia hoje, todos de volta. Gente, hoje é um dia que essas energias ficam reverberando no nosso campo ainda, né, durante toda a noite, então é um dia interessante de meditação muito forte. Amanhã tem um portal muito forte para o planeta, né, o portal 11/11. Portal aí para a gente nos conectar com toda essa criação, com toda essa existência, com tudo que está se transformando, então vamos aproveitar essa energia ainda e se estender na nossa meditação noturna. E queria agradecer a todos, gente, gratidão pelo dia de hoje. Muito, 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 muito obrigado. Obrigada. Uma boa noite a todos, Gratidão, gente. Cristian. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Gratidão. Boa noite, Boa gratidão. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite a Gratidão, todos. Luiz. Obrigada. Gratidão. Gratidão.